a gente vai fazer um esquenta e a gente elegeu os filmes para começar. Filmes baseados no quê? No Ó, álcool. ó, no álcool. Já que, né, a gente estava, né, imbuído desse espírito, a gente resolveu começar por dois filmes cuja temática de uma é mais expressiva, né, que é o Druk, e o outro é Era uma vez um sonho, que não é exatamente sobre o álcool, mas que tem o álcool, no álcool, né, um elemento aí que é bastante importante, não só o álcool como as drogas, né, mas que são elementos importantes dentro da construção narrativa. Vamos começar por Era uma vez um sonho, então? Isso. Esse filme eu gostei, mas eu concordo com o Humberto, né? Eu acho que ele trabalha muita coisa, tudo e nada, né? Ao mesmo tempo. Eu não li o livro, né? Eu gostaria, eu fiquei muito interessada em ler o livro. Eu já tinha ouvido falar quando ele teve toda aquela polêmica, e aliás, quase toda a série, quase todo filme que eu tenho assistido ultimamente é uma adaptação, né? Uma Isso é uma adaptação. tendência enorme, né? No cinema, no audiovisual, né? Vamos falar de audiovisual, porque cinema, série, etc. Mas é uma super tendência, cada vez mais, né? E Sempre a foi, gente, Gabi, não sei se você lembra, assim, no Brasil, a gente sempre teve essa tradição de sim, ser baseado em algum livro, alguma obra literária. Então, o sim, Brasil já tem também tem uma característica muito forte dessa sim. questão de fazer filmes baseado em alguma obra, né? Então, isso é muito interessante. E, logicamente, são duas linguagens diferentes, né? São dois, Exato. mas é sempre bom porque, né, vai ter mais substância até para você fazer o seu Para roteiro, né? discutir. E para Sim, sim. discutir, né? Esse filme fala muito sobre essa questão de quem é esse eleitor trumpiano, há toda uma discussão sociológica, política por trás disso, né? É, e traz também um pouco de fundo da crítica do American Dream, né? Que Sim. sonho é esse, né? Porque o menino vive, entre aspas, esse American Dream, né? De uma família pobre que se muda para Ohio, né? Fugindo da pobreza, mas a família é estruturalmente muito Desgastada, né? E está totalmente é, desgastada, totalmente em ruína. E essa é, questão também do ordinary people, né? Que são aquelas pessoas sim, simples, né? sim. Que também tem esse sonho americano, né? De galgar uma carreira, né? Quer dizer, então eu Chegar acho que ele lá, está né? Seja fugindo, lá o que seja. seja lá o que for, né? Quer dizer, ele É, também está fugindo, mas ele está fugindo ali também, não só daquela família, né? Mas é da questão como foi maltratado ali, né? sim. Com a mãe e tal, com a avó, mas a avó Famílias passou um pouco mais. disfuncionais, né? Eu estava tentando achar o É, termo na psicanálise, a gente chama assim, uma família disfuncional, né? Então, isso. é a mãe que foi maltratada e assistiu diversas brigas da mãe dela, que no caso é a avó do menino, que é a Glenn Close, né? Que teve já uma infância perturbada por brigas, por uma série de coisas, né? Situações que fazem muito mal a qualquer criança. Então, ela já cresce nesse ambiente e depois, mesmo tentando não reproduzir, ela acaba reproduzindo o padrão. Então, tem um pano de fundo bem psicanalítico, né, no Tem. filme, em relação a essa como que uma família, como que as pessoas quando não se apropriam da própria história, né, e não tomam conta, é a mesma coisa aquela frase, né, quem não conhece a história ou a própria história está fadado a repeti-la, que são padrões violentos, de violência doméstica, aí que entra o álcool, né? O álcool entra como um elemento explosivo dentro desse ambiente doméstico e esse menino, ele vive o American Dream, né? Ele consegue, de fato, sair de uma família pobre, chegar, cursar numa das melhores universidades, que é a Universidade de Yale. Até tem uma cena muito emblemática que quando ele vai para aquele estágio dele, né, um pouco antes dele ter que ir atrás da mãe, porque ela Sei. teve quase uma overdose, né? E rola uma piadinha assim, né? Então, eu acho que o filme mostra, e o livro talvez, mas eu não li o livro, então não posso falar, mostra um pouco desse ressentimento, né, que tem nesse eleitor, nesse ordinary people, como você estava falando, né? Nesse eleitor médio, comum, trumpiano, e a gente pode estender para vários outros, né? Não só o Trump, isso tem a ver com o Brexit também. Pessoas que não conseguem viver esse sonho e que
culpam, acabam culpando a globalização ou, né, a corruptela diz chamada de globalismo, seja lá o que isso seja, né? E vem um ressentimento à tona, né? Esse American Dream, esse sonho, né? É para quem, no final das contas, né? Como esse garoto é branco, hétero, cis, né? Quer dizer, também tem toda uma questão aí da palavra dele ser a verdade, né? Quer dizer, Sim. isso também foi muito criticado, esse filme, por causa dessa questão. Quer dizer, não existe um outro lado dessa história que vai confrontar com o que ele está trazendo, né? Quer dizer, então fica muito a verdade dele, né? A verdade que realmente o sonho americano é que é a saída para uma família que tem uma determinada disfunção, como você falou aí da questão psicológica. Então a gente também tem que pensar que o filme ele não deixa que haja um confronto dessa verdade absoluta que é desse jovem. Ele poderia ser mais enfático, né? Nessa veia mais política, né? Nessa Vamos crítica, dizer. né? E nessa Sim, veia política. Então ele sim. fica muito, porque na realidade vira um dramalhão, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, né? O diretor e a roteirista, acho que eles quiseram muito pesar a mão nessa jornada individual, né? Nessa questão dele, né? E dos problemas dele. Claro que a gente não quer negar o sofrimento. Quem sou eu, né? Claro. Da negar o sofrimento e dizer, né, que esse sofrimento não é legítimo. Mas ele poderia ter explorado menos o lado somente subjetivo do garoto e tentado ampliar um pouco mais essa voz, né? Eu acho bons momentos em que, mesmo gostando do garoto, mesmo sendo essa avó que pega e vai cuidar, ela continua sendo quem ela é. Esses, para Claro. mim, são os melhores momentos dela, né? Eu acho que o personagem mais coerente de todos ali é a mãe, porque ela tem um passado não muito feliz com a mãe Sim. dela, né, na casa-avó, e ela continua a reproduzir a loucura que ela conheceu a vida inteira, né? Então, eu queria falar um pouco do diretor também, né? Que eu acho que grande parte também disso que a gente está falando vem de opções desse diretor, que é um diretor que é famoso por fazer adaptação biográfica, né? Ele ganhou lá o Oscar com Beautiful Sim. Mind, que é do John Nash. Ele tem Apollo 13, É ele uma tem mente outros, né? brilhante. Isso, que é o Ron Howard, é o diretor, né? O E Howard. eu li muitas críticas que traziam a responsabilidade de ter virado mais melodramático do que deveria para ele. Então, assim, quando os filmes são indicados ao Oscar, não aconteceu especificamente, a gente está no ano atípico do que sempre acontece com o Oscar. Mas, assim, no momento que o filme é ao Oscar, a bilheteria faz isso, certo? Então, a bilheteria, eles justamente querem lançar um mês, 2 meses antes do Oscar para pegar a bilheteria mundial, né? Sim. Porque ele já passou lá, mas agora eles querem pegar a bilheteria mundial com os filmes que são indicados. No momento que tem o filme, no momento que o filme passa e no momento que há a premiação e o filme não ganha nada, faz isso. Porque as pessoas querem ver os filmes que têm uma estatueta. Então, assim, Sim. se o filme, por exemplo, se a Glenn Close ganhar, o filme, se tivesse no cinema, ele Que ela tá cresceria em tentando, público né? porque tá bombando. Nossa, ganhou, eu quero ver também. Eu vou entrar Sim. numa roda social e conversar e não vou ver o filme? Não, vou ver.